O que ela quer é, eu não quero mais uma relação violenta. Ela quer romper com a violência. Entende? Ela ainda ama aquele cara, gente. Aquele cara ainda é o amor da vida dela, aquele homem maravilhoso, é o pai, né, dos filhos dela. Ela quer ficar com ele. Mas ela pensa assim, meu Deus, eu não quero ficar com esse homem nessas condições, né? Ela quer uma vida boa, ela quer ter uma relação tranquila, né? E aí, um ponto super interessante também é o agressor, quando a mulher chega na delegacia, não acontece um passo de mágicas que o agressor vai sair da vida dela. Ele vai continuar ali, né? Mesmo depois dessa denúncia. Claro que tem um número de mulheres que conseguem, após procurar, por exemplo, uma delegacia, findar com a violência e findar com a convivência com esse agressor. Elas possuem condições de se sustentarem, elas têm advogados, elas conseguem estabelecer um ponto final emocional nessa relação, mas uma parcela considerável delas ainda vai passar por inúmeros desafios até que ela se veja livre dessa situação. Eu vou lembrar com vocês aqui um caso que passou, que divulgou no jornal e tudo, que era uma jovem que tinha, né, ela sofreu uma tentativa de homicídio do companheiro, e aí durante o julgamento ela pede licença para o juiz para ela poder ir lá e dar um beijo nesse rapaz que estava sendo condenado por tentativa de homicídio. E aí, o que a gente vê claramente com isso? Ela não havia feito ali o rompimento emocional, porque o rompimento emocional ele não se desfaz com a ida à polícia. Ele precisa acontecer, a ida à polícia precisa acontecer, tudo isso precisa acontecer, claro que precisa. Mas essa mulher também necessita de estar preparada para conseguir fazer esse momento uma guinada na vida dela. E aí, né, eu entro nas políticas públicas. As políticas, então, elas precisam ajudar naquilo que eu chamo de construção de uma saída, né? Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, um dos pontos centrais de quando a mulher se apresenta para o atendimento é a construção de possibilidades de intervenções, seja no caso daquela mulher que está vivendo a violência ou preventivamente. Cada caso vai ter as suas peculiaridades. A gente precisa entender, a partir da mulher, como romper o ciclo. Dela, da mulher. Não é da Lívia, não é do técnico que está ali atendendo, é da mulher. A gente precisa entender como que ela, né? Claro que a gente está ali para ajudar, para traçar caminhos, para abrir portas, mas, de fato, a gente precisa traçar isso com ela. E aí, nos atendimentos, eu acho que é super interessante que a gente sempre consiga perguntar para essa mulher: tem algum lugar que você possa ficar longe desse agressor? Você possui família fora do território? Você tem parentes que possam te acolher em outro estado ou em outro lugar da cidade? Você estaria disposta a ir para um abrigo? Você está disposta a fazer um boletim de ocorrência? Como você vai fazer com seus filhos? Qual que é a iminência dessa violência? Você se sente ameaçada? Todas essas questões não podem passar em branco na hora da gente construir com essa mulher o rompimento desse ciclo. E elas não podem passar despercebidas também para quem está atendendo, porque a gente tem que garantir que a intervenção que a gente faça na vida dessa mulher não aumente o risco da vida dela perder a vida. Então, eu acho que esse é um ponto super importante, assim, né? A gente tem que estar com a mente aberta, inclusive para entender que nós vamos embora, né? A gente faz o atendimento ali e você vai para sua casa. Aquela mulher vai continuar naquele território. E aí, quais estratégias que a gente pode criar junto dela para que ela consiga romper desse ciclo e consiga, de fato, dar uma guinada na vida? E aí eu vou deixar um ponto super interessante, que eu acho que essa análise de risco tem inclusive um formulário que chama FRIDA, que é o Formulário Nacional de Risco à Proteção à Vida. E esse formulário são feitas várias perguntas que de alguma forma contribuem na identificação do risco que a vítima, né, que ela se encontra. Perguntas como: o agressor já te fez ameaça de morte? O agressor tem acesso à arma? O agressor já te feriu de alguma outra forma? E aí é em conjunto com essa análise de risco que a gente precisa começar a inserir essa mulher dentro de uma rede de proteção. E aí, em Minas Gerais, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência que é muito extensa, assim. Hoje a gente conta com mais de 37 instituições que atuam exclusivamente no tocante à violência doméstica.
É uma rede que discute a violência, que pensa em campanha, que tenta estabelecer ações a serem implementadas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Eu não vou falar de todas elas, mas eu acho que tem alguns pontos da rede que, né, algumas instituições que eu acho muito interessante a gente ter elas, né, ali no nosso caderninho. Uma delas é o CERNA, que é o Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Intrafamiliar. O CERNA, ele é um espaço de acolhimento, ele vai oferecer para essa mulher um atendimento psicossocial. Então, é um lugar onde a mulher consegue ir, né, e de alguma forma se sentir acolhida. A gente tem o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, que é um braço aí da Defensoria Pública, que é um serviço que é especializado no atendimento, né, da mulher, e ele faz um acompanhamento, inclusive, da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas. A gente tem a DEAN. A DEAN tem uma série de questões. A DEAN é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Hoje, o número de DEANs, vou falar em Belo Horizonte, ele é muito pequeno, considerando o número de atendimentos, mas, querendo ou não, ainda é um espaço que foi criado para ser, inclusive, composto unicamente por mulheres, né? Então, a ideia era que você chegasse lá e fosse atendida por uma mulher e todo o acompanhamento fosse dado também por mulheres. Eu sei que muitas mulheres procuram a DEAN, chegam lá, não conseguem fazer denúncia porque ficam muito tempo esperando e acabam indo embora, e isso também é um problema. Mas, querendo ou não, ainda é uma delegacia especializada. Eu queria trazer também a SPVD, que é uma patrulha de violência doméstica, que ela também está ligada à Polícia Militar. É um serviço que a Polícia Militar oferece em aglomerados, em áreas de risco. A PPVD, eu acho que ela é super interessante porque ela seria a primeira resposta. Então, aconteceu um caso de violência doméstica, a PVD seria a primeira resposta, ela chegaria lá, ela tem uma forma de atendimento, esses policiais foram treinados para atender de forma qualificada. E aí o interessante é que depois eles fariam um acompanhamento dessas mulheres, assim. Então, você entraria no rol de acompanhamento da Polícia Militar. É claro que isso também é problemático, né? A Polly, em algum momento, ela fala, e aí eu vou corroborar com essa leitura, de que a entrada da polícia em determinados territórios, ela é muito complexa, né? Eu trabalhei, por exemplo, em Rosa Neves, onde chamar a polícia não era algo permitido, né? Então, mulheres serem acompanhadas pela PVD significa uma entrada constante da polícia na porta da casa dessa mulher. E isso, para o tráfico, pode ser uma questão, né? Então, a mulher, ela acaba sospesando isso, e o número de mulheres que aderem a esse acompanhamento ainda é muito pequeno. A gente também tem o Bem-vinda, que é um centro de apoio à mulher, que também está vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, e ele também constitui-se como um centro referência para as mulheres em situação de violência, e é também um local onde elas vão conseguir serem atendidas e terem um atendimento psicossocial, assim. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de inserir nessa rede o programa a qual eu trabalho, né, que são os Centros de Prevenção à Criminalidade, assim. A Polly, muitas vezes, ela falou do programa Mediação de Conflitos, e aí eu vou dizer, assim, né, que o Centro de Prevenção é uma política que integra a política estadual de segurança pública, são centros que estão localizados em áreas consideradas de risco. Nesses centros, assim, eles se dividem entre base local e base municipal. Os centros de base local são esses centros que vão ter o Fica Vivo e o Mediação de Conflitos. Assim. O Fica Vivo é um programa que vai trabalhar com a tentativa de redução das taxas de homicídios de jovens entre 12 e 24 anos. E o Mediação de Conflitos, que é onde eu vou focar um pouquinho mais, é esse programa que, de fato, vai conseguir trabalhar no atendimento com mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, o programa Mediação de Conflitos, ele recebe as mulheres de forma espontânea ou encaminhada pela rede, e aí a gente começa esse atendimento com os analistas para tentar romper com esse ciclo e, de alguma forma, inserir essas mulheres dentro dessa rede formal de atendimento, né? E eu vou falar também um importante, que eu acho super interessante ainda dentro dessa política, que é a CEAPA, que é uma central de acompanhamento de alternativas penais, que ela fica dentro desse centro de prevenção de base municipal, porque a CEAPA, ela também realiza grupo com homens, que são os homens que foram julgados no âmbito da Lei Maria da Penha.
E aí, nesse grupo com homens, a CEAPA também tenta trabalhar um pouco da desconstrução dessa masculinidade e tentar, inclusive, fazer com que os homens se vejam nesse lugar de agressor. Porque, por incrível que pareça, o homem também não chega lá entendendo que ele é um agressor. Em alguns momentos ele está dizendo, olha, não, eu fiz isso, mas isso foi esporádico, eu não faço isso sempre. Ele não... É um processo também para ele entender, cara, não, poxa, eu tô batendo mesmo. E aí eu deixo também uma observação que recentemente foi criado também um app, que é o Programa MG Mulher, que é super interessante, que as mulheres podem baixar, é um aplicativo. E aí nesse aplicativo existe uma lista de instituições de apoio, de redes colaborativas, informações e orientações, né? Bem, então tá, e a gente passou por esse panorama da rede formal. A rede formal, por si só, ela não dá conta da violência doméstica. E aí a gente trabalha também com a ideia de que a gente precisa inserir essa mulher numa rede informal. E aí o que é essa rede informal? São as vizinhas, são outras mulheres que estão ali como ela, passando pela mesma coisa. É a família, são os amigos, são pessoas com que essa mulher pode contar também. Em âmbitos de aglomerados, assim, a gente vê a figura da liderança comunitária como alguém muito forte nesse lugar. São pessoas que conseguem exercer uma intervenção. E são pessoas que podem, de alguma forma, ser acionadas em momentos de conflito. Porque tudo isso, toda essa rede, todo esse trabalho é o que, de fato, vai favorecer na proteção dessa mulher e no desligamento desse ciclo. E aí eu pergunto para vocês, né? Mas por que a gente precisa caminhar em conjunto com a mulher o tempo todo, né? Temos um ponto que é muito complexo nos atendimentos, que envolve violência. O ímpeto da gente é, de fato, querer pegar essa mulher e correr com essa mulher para uma delegacia toda vez que chega um caso de violência doméstica. A gente quer pegar essa mulher, abraçar essa mulher e falar, minha filha, vamos lá, vamos correr, vamos resolver isso agora. E tem alguns casos que, de fato, essa tem que ser a atuação do técnico que está ali na ponta. Essa mulher está a ponto de morrer e ela não está identificando que ela está no extremo da violência. E aí você precisa conseguir tentar tirar essa mulher desse lugar, dar essa chocalhada para ela perceber que ela precisa ir ali resolver isso agora. Tem mulheres que não, tem mulheres que elas já estão nesse ciclo e elas estão no movimento de romper com esse ciclo. E aí você precisa conseguir construir com essa mulher o acelerar desse rompimento. Tem mulheres que não, que elas ainda nem chegaram nesse ponto da percepção do ciclo. E aí a gente tem que dar conta de respeitar o tempo da mulher. Né? Eu acho que isso é um ponto super importante. Claro que a gente tem que ter essa análise de risco, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar conta de caminhar junto com essa mulher, de conseguir respeitar o tempo dela, para que as nossas intervenções sejam de fato uma conquista para ela, uma conquista dela, né? E aí, como eu quero deixar uma observação aqui, estou chegando no fim, né? Como toda a rede que trabalha a violência doméstica, eu queria dizer que a rede tem furos, tem falhas, né? E para mim um grande furo dessa rede é os casos em que a mulher precisa ser encaminhada para uma casa-abrigo. Existe uma considerável parcela de mulheres que elas querem romper a violência, mas elas não conseguem, porque elas não têm para onde ir, elas não têm como se sustentar, elas precisam sair daquele lugar, mas não tem para onde ir. E o que você faz com essa mulher? Onde você enfia essa mulher? E aí essas casas-abrigo seriam os locais onde essas mulheres deveriam ficar. Só que a gente sabe que o número de casas-abrigos é muito pequeno. E também a gente sabe que as próprias condições para essas mulheres ficarem nessas casas também são muito difíceis. Assim. A mulher, quando ela vai para uma casa-abrigo, ela tem que romper com uma série de coisas. Ela não pode ter contato nenhum com ninguém, ninguém pode saber onde que ela está. E às vezes ela vai para essa casa com filhos. E aí isso tudo envolve toda uma dinâmica de mudança da vida dessa mulher. E aí, então, eu queria contar 3 casos, assim, né, pra gente pensar sobre eles, assim. Recentemente, uma mulher estava dormindo dentro de casa, e aí esse companheiro foi até lá, tirou os filhos dessa mulher de dentro de casa e tentou colocar fogo nessa mulher enquanto ela dormia. Os vizinhos que já sabiam da situação, que já sabiam de que essa mulher vivia num estado de violência, acordaram e conseguiram tirar essa mulher de casa. Só que essa mulher já tinha procurado a rede de proteção, essa mulher já tinha registrado o boletim de ocorrência, essa mulher tinha medida protetiva. E mesmo assim, essa mulher foi vítima de tentativa de homicídio. Uma outra atendida do programa Mediação de Conflitos procurou dizendo que ela tinha uma medida protetiva.
e que o tráfico tinha, né, expulsado esse companheiro dela do território. E aí você pensa, nossa, graças a Deus, então a situação dessa mulher resolveu. Não, não resolveu. Ela falava o seguinte, toda vez que ela saía para o trabalho, esse companheiro estava esperando ela na porta da onde ela trabalhava. E aí ela se sentia ameaçada em qualquer ponto que ela fosse da cidade, com exceção do território onde ela morava. E aí a gente conseguiu incluir essa mulher no acompanhamento da PPVD, mas a PPVD também está restrita ao território. E aí como que a gente faz para pensar na segurança dessa mulher quando ela sai? Quando ela vai trabalhar, quando ela vai fazer outras coisas para fora do bairro dela. Essa mulher, de fato, ela teve que mudar a vida dela inteira para ela conseguir se ver livre desse companheiro. E aí eu tenho um terceiro caso para contar, que é de uma mulher que ela sofria inúmeras violências, né? A situação dela era assim, ela apanhava de ficar toda roxa, de quase quebrar a perna. Em um determinado ponto, esse companheiro começa nessa violência, ela sai pelada de dentro de casa, correndo para a rua, vai até a casa dos pais, os pais viram e falam assim que ela não poderia separar, que ela precisava ficar, porque ainda tinha um conceito, inclusive, de família muito forte ali. E aí essa mulher fala, não, gente, eu não aguento. E aí ela começa a se tornar uma mulher mais empoderada, ela começa a entender das coisas, ela começa a dizer não para esse companheiro. E aí, na verdade, esse companheiro começa a dizer, meu Deus, eu também não quero perder essa mulher. E aí esse companheiro, então, começa a se tratar. E aí essa mulher e ele decidem, então, que eles vão continuar morando juntos, cada um no andar de uma casa. Ela vira promotora popular, começa, inclusive, a palestrar sobre a história de vida dela, mas continuou casada com esse companheiro. A resolução para eles não foi se separar, a resolução para eles foi ela conseguir virar, né, dar guinada e ele também conseguir se tratar. E aí eu fecho dizendo isso, assim, que não basta a denúncia, que a medida protetiva protege até certo ponto, que precisa de um trabalho que envolva diversos setores, que passa pela saúde, pela educação, pela assistência, pelo judiciário, né? E por todas essas instâncias para promover o entendimento de que se de um lado a gente precisa abrir os olhos dessa mulher e fortalecê-la para essa guinada, a gente também precisa investir em políticas que atuam sobre o agressor. Porque o homem também precisa entender de uma vez por todas que ele é parte de um problema, né? E que ele precisa repensar, de fato, esse lugar da masculinidade. Então, eu encerro aqui minha fala. Gente, desculpa, falei demais, né? Que isso. Muito obrigada. Lúcia, quer falar? Primeiro que tem duas pessoas aqui, me parece, que trabalham na mesma área. Uma é a Rejane, que atua no Fica Vivo, aqui em Betim, e a Michele Gangana, que está aqui também. A Michelinha, ela é diretora do Fica Vivo. Gracinha. Bem-vinda, meninas. Obrigada por me prestigiar. E a outra observação é que eu falei, gente, que o coletivo... Eu acho que eu usei as meninas aqui, a hora, e o Bruno já deu o grito. Tem menino também. Tem, Bruno, tem menino também. Que bom! E acho que essa discussão que vocês fizeram mostra a importância, né, esse não é um problema de mulheres, né, é um problema de todos nós, né, e assim, é fundamental que os homens participem, né, dessas discussões, percebam o seu papel nisso e reconstruam, né, a sua masculinidade, que também foi afetada, assim como a feminilidade foi afetada, né, assim, foi construída aí ao longo desses séculos nesse enquadramento aí, né, da opressão, do poder, da objetificação do outro, né? Então é fundamental. Essa era, inclusive, uma pergunta que eu ia colocar para vocês, mas acho que de alguma forma vocês tocaram, que é justamente esse trabalho com os homens agressores, né? Assim, essa desconstrução, né? Assim, essa percepção de que eles agrediram, que eles cometeram a violência e a reversão disso, né? Assim,
Uma vez eu vi uma fala da Maria da Penha, inclusive, ela trazendo isso, assim, como a lei, essa lei Maria da Penha, ela envolve também ações, né, voltadas para esses homens agressores, e a importância disso, e aí até alguns depoimentos desses homens, quando eles começam a enxergar, né, o que fizeram, e assim, o quanto eles destruíram a vida deles, a vida de uma pessoa que muitas vezes eles amavam, inclusive, a mãe dos filhos, muitas vezes, né? Então, é um processo de muito sofrimento para todos, né? E que precisa realmente ser muito bem trabalhado, muito bem cuidado em todas as suas dimensões. Bom, temos algumas perguntas aqui no chat, eu tenho milhões, eu não sei como isso. Eu fiquei pensando, uma questão, que eu gostei muito que vocês trouxeram, essa dimensão aí das redes informais de apoio, que eu acho que é uma dimensão extremamente importante. Uma vez chegou para mim uma aluna, né, e aí a importância dos professores estarem ligados nesse assunto. Uma aluna chegou para mim e falou, olha, professora, tem uma vizinha minha que está passando por isso, isso e isso, o que eu faço para ajudá-la? Eu preciso ajudá-la, e ela estava numa situação de violência doméstica já longa, e a menina, ela já tinha feito denúncia, não tinha adiantado, a violência tinha piorado depois da denúncia, e ela estava com medo de fazer isso de novo e ser liquidada. Era esse o ponto em que e essa menina, ela estava querendo, assim, buscar o apoio do traficante da comunidade, porque ela falou assim, só ele pode fazer alguma coisa, sumir com esse cara, dar uma prensa nesse cara, a tal ponto que ele realmente pare de me atormentar, porque a rede oficial de apoio, ela não está me preservando, não está me garantindo, muitas vezes está me colocando como culpada também nessa situação, né? Então, eu realmente não tive, assim, o que eu tinha disponível era essa rede formal de apoio, e é um caso assim que ficou, assim, ao Deus dará mesmo, porque ela acho que é de uma outra cidade, aqui da região de Betim, não me lembro qual que é. Então, ela também não tinha como se apoiar em algumas iniciativas que Belo Horizonte já tem mais avançada. Então, ela estava assim, realmente muito vulnerável àquela situação e assim, ficamos todas, na verdade, de mãos atadas. Foi esse o sentimento de todas nós, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, essa questão da rede informal e como que ela atua, muitas vezes, de uma forma fora aí, né, do que a gente... e assim, mas que muitas vezes é ela que consegue resolver uma situação de uma maneira, assim, às vezes, né, assim, problemática também. Tem uma pergunta da Gláucia, que eu acho que caminha um pouco nesse sentido, que é uma mulher que está vivendo a violência doméstica hoje, inclusive nesse contexto da pandemia, qual é o primeiro passo? Né? Porque muitas vezes a rede ela tem uma sequência, né, de ações que você precisa tomar, passar por ela, então você também não pode furar a rede, né? Então, assim, qual é o encaminhamento, o melhor encaminhamento para segurar essa mulher? Acho que poderíamos começar por aí, e aí a gente vai... E aí, Pó? Deixa eu respondo a primeira e você responde a segunda, pode ser, Lívia? Pode, combinado. A gente pode construir juntas também, né? Uma acrescentando. Quando a gente pensa nessa questão da rede informal, principalmente em períodos de pandemia, eu penso muito nesse fortalecimento coletivo, assim, né, da sociedade, do território que essa mulher está inserida. Assim. Dando um exemplo, por exemplo, eu moro numa periferia e eu moro num apartamento. Né, e um apartamento que eu consigo ouvir tudo que os vizinhos ficam falando e tal. E tem uma vizinha do meu lado, é um apartamento que ele é alugado,
e que às vezes eu ouço esse homem falando alto com ela. Eu não tenho nenhum tipo de contato. E o que eu faço? Vou monitorar. Peraí, vou tentar chegar próximo dessa mulher, né? Vou ver o que está acontecendo. Então, assim, é algo que eu faço diariamente. Se eu ouço um grito, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Né? Eu acho que isso é importante. E quando a gente pensa assim, né? Falando dessa rede de proteção, é como eu disse, às vezes essa mulher não vai acionar essa rede no primeiro momento. Né? Acredito que o primeiro momento, trazendo dessas experiências que eu venho também, que é da ponta, né? Fui estagiária e fui analista no mediação. Essa mulher, às vezes, ela chega e quem vai atender ela no primeiro momento é o programa de mediação de conflitos, porque esse programa está dentro desse território. Porque, às vezes, essa mulher não tem nem dinheiro de passagem para poder ir numa delegacia, né? E quando, às vezes, quando ela chega, às vezes não ela já está sabendo que ela sofreu violência, não, que é muito o que a Lívia também traz, assim, né? Ela vai relatando e aí é no segundo ponto que a gente fala, olha, isso que você está passando é uma violência. E aí trazendo a informação para ela, olha, isso é uma violência física, essa psicológica, essa moral. Eu lembro de um caso que a gente atendeu, que a demanda principal dessa menina, era uma jovem de 19, 20 anos, era a questão de herança. E aí ela chega falando que o pai faleceu, ela construiu uma casa em cima e que ela queria morar nessa casa, só que a mãe e o irmão não estavam deixando, porque ela envolveu com um cara que era era egresso do sistema prisional. E aí eu pergunto para ela, assim, né, se a família não aceitava, porque ele foi de sistema, o que aconteceu, assim, né, o porquê de não aceitar com que esse companheiro dela morasse na casa dela. E isso depois de muita conversa, dela falando da herança, da casa e tal. E aí ela diz assim, não, porque uma vez eu tentei romper com ele, separei dele, ele veio aqui na minha casa e jogou pedra no portão, na janela, quase atingiu minha mãe. E aí a gente se acertou e agora minha família não gosta dele. Eu falei assim, isso aconteceu? Ela aconteceu. Eu falei, então vou marcar outro atendimento? E aí no próximo atendimento a gente começa a ouvir ela. E aí ela fala de várias violências, várias, inclusive físicas também, porque a física a gente precisa entender que é o último grau da violência. A mulher já passou por todas as outras etapas. E o discurso dessa mulher é um discurso assim, mas eu sei, porque eu estava mandando mensagem para o meu ex-namorado, eu estava conversando com um vizinho que ele não gosta, e é isso, assim, o discurso social é um discurso para criminalizar a mulher novamente, colocar a mulher nesse lugar. É quando a gente ouve várias vezes falando, né, mas o que você fez? O que você fez para esse homem ficar irritado, assim, né? Existe isso. E aí a gente está rompendo com aquele discurso também, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim, né? A comunidade, ela é responsável também, né? Ela é responsável pela proteção dessas mulheres, assim. Quando eu falo dessa intervenção psicossocial, só trazendo um exemplo para vocês, assim, bem breve, eu trabalhei na Serra, né? A Lívia foi minha gestora e ela conseguiu acompanhar esse processo nosso aí, né? De um projeto que nós fizemos que chama Entre Nós. A Serra, ela tem 7 vilas, né? O aglomerado da Serra é muito grande, tem 7 vilas, assim, enormes, né? Um território muito grande mesmo. E ali a gente estava vendo que estava tendo muito atendimento em relação à violência contra a mulher. Gente, muito atendimento, a gente precisa entender isso aí. Só que nós estava entendendo também que existia uma certa vila, que era um território muito quente, que é uma das vilas lá da Serra, e que ninguém chegava no mediação. Mas por que essas pessoas não chegavam? Porque era muito distante, gente. O nome da Serra já diz Serra, é só morro. É muito morro. Então as pessoas não iam. Quando a gente faz um monitoramento nesse território de quais equipamentos que tem, tinha um centro de saúde, 2 escolas de ensino fundamental. Mais nada. A comunidade estava até se organizando para tentar um micro-ônibus para andar, né, dentro dessa vila, para levar essa galera para outros lugares da Serra, porque as pessoas não se sentiam nem pertencentes a esse território, assim, eles não conseguiam se identificar com a Serra. Às vezes eles falavam, não, eu sou do bairro São Lucas, eles não eram da Serra, assim, então não existia nenhum pertencimento. Então a gente convida 2 mulheres que são, assim, maravilhosas, que é a Erlen, que é do Teatro Morra em Cena. Esse teatro são de mulheres negras, elas discutem a questão da violência contra a mulher. Gente, acesse o Instagram delas, tá? Acompanha, porque de fato são muito divas. E aí elas
a gente conversa com ela e com a Kika, que também é uma liderança comunitária muito ativa também no território, né? Inclusive, ela é presidente de uma das associações da Serra. E aí ela fala, as meninas falam, olha, Poli, existe muita questão de violência na Vila Nossa Senhora de Fátima. Muitas mulheres. E o que a gente estava identificando também, por isso que eu bato nessa pauta da questão de um recorte racial, é que quando, por exemplo, no Mediação a gente tem uma ficha, a gente monitora essa mulher, a gente acompanha ela a todo momento, né? Só se essa mulher dizer assim, olha, não quero ser mais acompanhada, pode encerrar minha ficha, ou às vezes, né, ela já conseguiu romper, não existe mais violência, né, da maneira dela, ela conseguiu se organizar e a gente encerra essa ficha. Mas aí a gente estava entendendo que quando a gente abria essa ficha e fazia o socioeconômico, as mulheres não se reconheciam como mulheres negras. Né? Elas falavam, não, eu sou morena, eu sou branca, elas não se reconheciam como mulheres negras. E a importância da gente entender isso. O que está acontecendo que essas mulheres não estão se reconhecendo nesse lugar? Mas a gente também entende que é uma questão, né, de um próprio contexto social que a gente está inserido, porque a gente foi aprendido, né, que o negro, não, eu não sou negra, eu cometi como se fosse algo ruim, né? Então, assim, precisava ali de uma conscientização dessas mulheres e de um empoderamento mesmo. Mas é como diz a Joyce Beth, não é um empoderamento, né, individual, não existe dar poder, eu não empodero ninguém, quem sou eu para empoderar? Mas no coletivo, as mulheres se empoderam, né? As mulheres se fortalecem. E ali a gente fez esse projeto, as meninas também concordaram, né? Falaram, não, Poli, existe isso mesmo, vamos fazer. E a gente começou em 2018, foi em outubro, se eu não me engano, entender esse território. Então, a gente foi fazendo um diagnóstico, a gente foi conhecendo essa comunidade, a gente circulava e começamos a fazer ação conjunta junto com... A gente começou a fazer ação conjunta junto com o centro de saúde. Mais uma vez, por isso que eu falo a importância da intersetorialidade, a importância da rede ali, né? Então, conversamos junto com as ACS a circular nesse território. Então, a gente viu que tinha 2 ocupações, né, que tinha um público muito mais vulnerável, né? E ali começamos a trabalhar e fazemos intervenções todos os meses para poder, né, criar um vínculo com essas mulheres. E aí a gente começa a nossa ação em março de 2019 para poder fazer essa etapa, né, em questão da violência contra a mulher, trazendo também esse recorte étnico-racial. E no final a gente fez, junto com essas mulheres, uma mobilização numa praça, que era uma praça que tinha um conflito muito grande entre a polícia e o tráfico. Eu falei, gente, vamos tomar essa praça e vamos dizer que não há violência contra a mulher, assim, né? Então, a gente chamou vários atores para participar, entre a rede, mas também os atores informais, grupos de dança. A Serra, ela tem uma cultura muito grande, assim, a galera tem muitos projetos culturais, então a gente convida esses atores também para participar. E aí, esse grupo, ele se fortalece dessas mulheres, né? E quando a gente encerra esse grupo ele continua com uma amiga que eu conheci também nesse projeto, né, moradora também da Vila Aparecida, que foi a Mariana, que começou, né, que continuou esse grupo. Eu não sei se ele está ativo ainda, né, que está funcionando, mas fato é, o coletivo, né, a importância desse coletivo. Tem essa questão do apitaço, né? Às vezes, quando a gente vai no Dia Internacional da Mulher, tem essa questão do apitaço, mas qual que é a história do apitaço? O apitaço começou, se eu não me engano, na Bahia, e que as mulheres pensaram, né, formas de se proteger, porque às vezes a polícia não vai chegar naquele lugar, vai demorar a chegar, né? E aí, as mulheres, quando uma estava sofrendo violência, gritava, né, apitava, todas iam junto nessas casas e apitavam em conjunto. E esse homem cessava essa violência. Então, é a importância desse coletivo, assim, né? Eu acredito na transformação social, né, através também, claro, dos direitos humanos sendo executado, né, em todas as particularidades, né, em todas as camadas da sociedade, mas pensando também na sociedade, né, pensando na segurança cidadã. Essa é a importância também. Vou complementar um pouco aqui, eu concordo com tudo que a Poli está dizendo. Eu acho que hoje a gente tem que, inclusive, entender, de fato, da grande importância dessa rede informal. Assim. A gente já trabalha com essa ideia a todo momento, nas campanhas, de que as mulheres estão unidas, né? E eu acho que a gente tem que ter uma clareza de que, de fato, é uma união de mulheres. Assim. As mulheres começam a trabalhar em conjunto, né? E é isso, gente. Eu acho que a Poli falou super bem. Eu vou direto para a segunda pergunta, mas é só dar esse palpite,
essa observação. A rede, ela tem furo, então se a mulher precisa criar estruturas, estratégias de conseguir caminhar por essa rede, mas também pensar como que ela vai dar conta disso no lugar onde ela está. Então, por exemplo, no aglomerado, se ela tem a condição de procurar uma liderança comunitária para que essa liderança comunitária auxilie, ela deve procurar. Se tem um coletivo ali de mulheres, ela deve entrar, ela deve participar, porque ali ela vai, de alguma forma, se fortalecer nesse lugar, né? Agora, sobre a segunda pergunta, se uma mulher está sofrendo violência hoje, o que ela faz? Não existe uma receita de bolo, não existe uma resposta do ela faz ou ela deixa de fazer algo, assim. Eu acho que o primeiro passo é, de fato, ela procurar um equipamento para que esse equipamento consiga traçar com ela alternativas. Por quê? Essa mulher tem que entender qual que é a possibilidade dela de saída e de rompimento de convívio com esse agressor. Qual que é o grau de risco que ela está nesse momento. Então, assim, eu acho que se alguém chegou para você e falou, nossa, eu estou sofrendo violência, pelo amor de Deus, encaminha essa mulher para algum lugar. Porque alguém precisa escutar essa mulher para fazer essa análise de tudo que está acontecendo na vida dela e de quais são as reais possibilidades de intervenção, assim. Eu deixo a porta aí para o programa Mediação de Conflitos. Eu acho que é um ótimo lugar para vocês encaminharem as mulheres. Depois a gente pode encaminhar um link de onde estão os centros de prevenção. Mesmo na pandemia, os centros não estão funcionando presencialmente, mas a gente está fazendo atendimento no modelo de teletrabalho, né? Então a gente consegue fazer atendimento virtual, a gente consegue traçar para essas mulheres outras alternativas. E aí no final a gente dá um jeito desses locais chegarem até vocês. Ótimo, Lívia. Inclusive, tinha uma pergunta nesse sentido. Como acessar o Mediação de Conflitos, né, esse programa? Se você puder disponibilizar para a gente aí um contato antes da gente terminar, acho que seria interessante para que alcançasse aí bastante gente. Tá, pode deixar. Deixa eu ver aqui outras perguntas. A questão da... A Michelle, só um minutinho, deixa eu pegar aqui a pergunta dela. Poli Lívia, temos percebido uma crescente nos registros de violência contra a mulher jovem, ainda que, a meu ver, haja uma gigantesca subnotificação, como todo dado de violência contra a mulher. Meninas tendo cabelos raspados por seu companheiro em virtude de estar dançando no baile, por aí vai. Queria ouvir de vocês se percebe a condição de jovem, mulher e negra como um triplo fator de risco para a violência. Eu acrescentaria uma outra questão junto dessa, que essa pergunta foi feita pela Michelle, a companheira de vocês, e essa outra questão veio da Clara, que eu acho que é uma questão que acomete a muitas. Como que a gente identifica um parceiro violento? Né? Às vezes, uma situação de agressão, eu já tenho que entender que vai ser um relacionamento abusivo ou não? Como vocês percebem isso? Nossa, que pergunta difícil essa última aí. Vou começar por ela. Então, e aí a gente vai se complementando, tá, Poli? Porque eu acho que aí vai precisar das duas mesmo. Demorou. Eu acho, gente, que as coisas no início, elas acontecem no detalhe, né? É igual a gente sempre fala, é muito difícil uma mulher chegar e falar assim, nossa, eu comecei a me relacionar com ele, com uma semana ele me espancou. Não é assim que funciona, obviamente, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. Eu acho que as mulheres precisam estar atentas aos companheiros que começam a tentar controlá-las, aquele companheiro que começa a disfarçar o ciúme como se fosse posse. Toda vez que vocês estiverem numa relação onde a pessoa que está ao seu lado, ela começa a achar que você é propriedade dela, sai correndo. Sai correndo. Né? Se esse companheiro começa a dizer assim, nossa, você está muito linda, mas essa roupa não te cai bem porque, assim, o que as pessoas vão pensar de você? Mulher minha não se veste assim. Esses são os pequenos indícios que começam a deixar claro de que essa relação pode evoluir, sim, para uma relação violenta.
Claro que no primeiro indício a gente não necessariamente tem que sair correndo. Eu acho que vai depender da relação que você tem com esse companheiro e da sua capacidade de pontuar com ele que o que ele está fazendo você não vai aceitar e ver se ele vai se reposicionar diante disso, né? Agora, abram o olho, eu acho que esse é o principal ponto, assim. Abram os olhos para esse disfarce do ciúme e essa tentativa de controle, né? Isso são coisas que relações violentas começam por aí. Um excesso de ciúme e uma expectativa de que existe um controle do outro sobre nós, assim. Tem alguma coisa a acrescentar nessa aí, Polly?